Senhor Jesus, Divino Mestre, agradecemos a oportunidade, o ensejo que se abre para nós novamente, para aqui estarmos reunidos para este estudo do Apocalipse, utilizando-nos do material do nosso companheiro Honório Onofre de Abreu e as chaves que a doutrina espírita nos oferece para um entendimento aprofundado do Apocalipse. Que o nosso estudo seja proveitoso, tanto para nós encarnados, quanto para os desencarnados que aqui estão conosco em aprendizagem, nos inspirando, nos instruindo, e que os trabalhos também já sejam preparatórios para a reunião mediúnica. Possamos realizar o melhor a nosso alcance, tanto em termos de assimilação, quanto de irradiação. Estejamos com os corações abertos para a inspiração do alto que porventura nos visite, contribuindo dentro do tema, dentro do assunto, para que haja um aproveitamento geral. Que as tuas vibrações de paz, de compaixão, de misericórdia nos envolvam hoje e sempre. Muito bem. Então, dando continuidade ao estudo do Apocalipse, capítulo 18, já iniciamos. Hoje nós vamos terminar o versículo 2 e seguirmos para o versículo 3, talvez no versículo 4 também. Então vamos lá, vamos fazer aquela leitura que sempre fazemos para nos ajustarmos ao texto, criarmos aquela sintonia com o texto, com os amigos espirituais e afeição também pelo texto. Capítulo 18, primeiro versículo. E depois destas coisas vi descer do céu outro anjo, que vinha e tinha grande poder, e a terra foi iluminada com a sua glória. E clamou fortemente com grande voz, dizendo: Caiu a grande Babilônia, e se tornou morada de demônios, e coito de todo espírito imundo, e coito de toda ave imunda e aborrecível. Porque todas as nações beberam do vinho da ira da sua prostituição, e os reis da terra se prostituíram com ela, e os mercadores da terra se enriqueceram com a abundância de suas delícias. E ouvi outra voz do céu que dizia: Sai dela, povo meu, para que não sejas participante dos seus pecados, e para que não incorras nas suas pragas. Porque já os seus pecados se acumularam até o céu, e Deus se lembrou das iniquidades dela. Muito bem. Então, o versículo 2, que nós começamos a estudar, e vamos terminar. E clamou fortemente com grande voz, dizendo: Caiu a grande Babilônia, que se tornou morada de demônios, e coito de todo espírito imundo, e coito de toda ave imunda e aborrecível. O texto meu aí tem um erro, tá? É aborrecível. É porque a versão que eu utilizei aí é uma versão diferente. Nós já trabalhamos o primeiro movimento, clamou fortemente com grande voz, caiu a grande Babilônia. Então a Babilônia, que simboliza o nosso campo complexo, as nossas imperfeições, as nossas paixões, pensamentos complexos, aquela vida complicada ainda na pauta mundana, por exemplo, cai no plano intelectivo, filosófico, cai no nosso linha de interesse, quando nós, por exemplo, iniciamos o estudo do Evangelho, da doutrina espírita, nos interessamos pela filosofia espírita. Então, filosoficamente,
a Babilônia cai. Aquele plano já deixa de ter um interesse muito amplo da nossa vida. Então ele cai. Filosoficamente ele cai. Certo? Na linha de intelectualidade, na linha da filosofia. Mas, para que ela realmente caia para a profundidade, deixe de ser, fazer parte ainda dos hábitos comuns, é preciso a vivência do novo plano filosófico que vai estabelecer novo fluxo de hábitos que, com o passar do tempo, vão tendo primazia sobre os hábitos antigos. Então, nós vamos adotando novos hábitos melhores. Com o tempo, vamos gostar mais dos novos hábitos com o tempo. Até que os hábitos antigos deixam de ter interesse, deixam de ser agradáveis. Então, eles caem para o plano de profundidade, do subconsciente. Podemos aqui dar como exemplo o nosso passado. O nosso passado aí de guerreiro, por exemplo. Certo? Naquele tempo nós gostávamos desse passado. Montar os cavalos, sair em batalha e tudo. Mas hoje não gostamos mais. Hoje já não faz parte mais da nossa preferência, nem dos nossos prazeres, digamos assim. Então já caiu, certo? Já caiu, mas está presente ainda no nosso campo de profundidade. Se a gente tiver, por exemplo, vamos supor, na próxima existência, tivemos que entrar aí nas linhas militares de novo, nós vamos, todo aquele movimento aflora para a gente ser um militar capacitado. Nós temos um arcabouço, certo? Então, não sabemos o que vai acontecer conosco na próxima existência, dependendo dos desígnios divinos, certo? Pode ser que essa veia militar seja necessária aí num determinado país, etc. Então, vamos se aproveitar. Só um exemplo que eu estou dando, tá? Uhum. Mas não faz parte mais da nossa busca, do nosso campo de preferência. E talvez até se vier necessário for, com a nossa mudança, a nossa evolução, nós já vamos fazer uma coisa diferente. Em tese, né? Porque, por exemplo, na Segunda Guerra Mundial, espíritos nobres encarnaram do lado dos aliados para vencer o nazismo, porque se não tivesse... Não, isso é isso que eu estou falando. Se eles fossem se recuar, não pode fazer isso mais e não sei o quê, aí o... Mas é isso que eu quis dizer, Entendeu? talvez não soube me expressar. Mas é isso mesmo, aí já vai fazer de forma diferente. Você vai fazer para proteger a sua nação, etc. Isso. Né? Já não é mais naquela sede de vingança, Exato. de matar, não. É pelo coletivo. Pelo coletivo. Então, a Babilônia, que representa todo um plano complexo na humanidade, foi se engrandecendo. Babilônia, depois da Babilônia, os espíritos ali que formaram a Babilônia, formaram a Pérsia, formaram Roma e formaram o mundo moderno. O mundo moderno hoje é uma Babilônia ampliada. Babilônia ampliada, porque nós temos aí grandes complexidades na nossa sociedade, que ainda definem que nós estamos muito distantes daquela condição idealizada pelos espíritos como um mundo de regeneração. Uma luta grande ainda, certo? Porque não é concebível que no mundo de regeneração nós vamos ter prostituição e tráfico de drogas, por exemplo. Eu pergunto a vocês, quando é que vai acabar a prostituição no mundo? Está perto? No mundo de regeneração não vai ter? Lógico que não. Ah, sim. Você acha que vai ter prostituição no mundo de regeneração? Não, eu entendi errado, por isso que eu... Não tem, Não. lógico que não. Não é? No mundo de regeneração não. Então, a gente precisa tomar consciência, por exemplo, da realidade do mundo, para nós não nos alienarmos de uma situação real do mundo e ajudarmos
colaborarmos com a espiritualidade, com Jesus, para mudar o mundo. Não é? Então, a Babilônia cai, mas ela ainda está no nosso campo de profundidade. Nós ainda não somos espíritos perfeitos, e de vez em quando ainda emergem algumas coisas da Babilônia, simbolicamente falando, no nosso dia a dia. Quando a gente perde a paciência com alguém, quando ficamos nervosos, irritados, uma situação, seja de trânsito, seja no lar, e é a Babilônia que emerge, é o nosso conteúdo ainda a ser trabalhado, evidentemente. Não é nenhum problema. Nós somos ainda pessoas normais, pessoas comuns. Não é? Não se exige. Aliás, André Luiz vai dizer isso no livro Desobsessão, que nós estudamos aqui. Trata das diretrizes da reunião de mediúnica. Ele diz lá que não se exige de nós qualidades diferentes das do homem comum. Certo? Então, nós ainda estamos no plano aí da renovação. Então, porque se fosse existir não é ter um. Vamos supor que a fase de regeneração, vamos supor que Jesus definisse que a transição fosse só de 100 anos para a regeneração. Nossa. Nós não daríamos conta, nós teríamos que partir para outro mundo. Certo? Porque nós não conseguiríamos em 100 anos fazer um. Não é? Teoricamente, 100 anos é uma reencarnação, teoricamente. Nós estamos em transição em mais ou menos uns 200 anos, né? Pelo menos mais 100. Isso sendo otimista. Se a partir de 2057, por exemplo, não reencarnarem mais espíritos maus, só espíritos bons. Aí nós vamos chegar no final do século com uma humanidade renovada. Sim. Se acontecer isso. Mas quem decide isso é Jesus, não somos nós, certo? E Emmanuel, no livro O Caminho da Luz, diz lá o seguinte: que o que Jesus vai fazer com o nosso mundo, só Ele que sabe. Um de nós. Ninguém está sabendo. Certo? Nós temos que fazer a nossa parte, cumprir o nosso dever, fazer o melhor possível e ir tocando o barco. Então, porque se essa linha que define a Babilônia continuar emergindo com insistência, né? Com insistência, nós continuarmos alimentando esse tipo de coisa com irreverência no dia a dia, se isso não cair para o plano de profundidade, nós vamos cair efetivamente para um outro mundo, para a reciclagem. Porque nós vamos continuar causando confusão e desordem e discórdia no mundo por causa da imperfeição que nós não combatemos. Certo? Tem que trabalhar esse interno, né? Trabalhar o interno. Quando a facilidade estiver junto com a gente saber dirigir ela sem atrapalhar o outro e sem se complicar, né? Exatamente. Então, quando nós vamos aí vou dar um exemplo aqui, só rapidinho, sem a gente entrar em maior detalhe. Quando nós vamos para a rede social para colocar em dúvida uma vacina, com o conhecimento que nós temos, uma vacina que já está aí experimentada, não é mais experimental, já está comprovada, nós estamos causando dúvida, desconfiança na mente de muita gente inocente. Então nós temos que ter cuidado. Porque os espíritos são claros, quem estiver causando confusão e desordem não vai ficar na Terra. Então, é preciso termos aquela lance de fidelidade ao propósito. Não é? O que é melhor, você desencarnar no movimento de negar a vacina, desencarnar de Covid, ou você desencarnar porque tomou a vacina? Desencarnar porque tomou a vacina. Chega no mundo espiritual, não, eu tomei a vacina, se eu desencarnei, aí foi... A minha parte eu fiz. Mas ninguém desencarna porque tomou a vacina, pelo contrário. Então, desencarna porque pega o Covid. Inclusive, se eu não tomo a vacina e provoco o Covid em outra pessoa por não ter tomado a vacina, eu estou me comprometendo, né? Estou me endividando.
Sim. Sem dúvida. Então nós não podemos, nós com o conhecimento que nós temos, nós não podemos entrar nessa linha de ação. Sim, sim. Porque Kardec, nós aprendemos com o Allan Kardec que nós estamos sempre do lado da ciência. Sempre do lado da ciência. Muito bem, então, a Babilônia, então, só para nós aqui concluirmos, a queda da Babilônia representa a incorporação de novos padrões. Então, para que a Babilônia deixe de ter prevalência no nosso mundo interior, deixe de ter o nosso interesse sempre voltado para as confusões da Babilônia, eu preciso incorporar novos padrões. Os novos padrões são incorporados pelos hábitos que nós vamos aplicar para criarmos um condicionamento, certo? Um condicionamento, porque a educação, conforme Kardec diz lá no Livro dos Espíritos, eu repito aqui ocasionalmente, é a arte de formar caracteres, formar um novo caráter, falando geral, novas características. E a educação é o conjunto dos hábitos adquiridos. Então, o conjunto dos hábitos adquiridos falam da educação real da pessoa. Então, é o conjunto dos hábitos. Certo? Então, isso é um ponto pacífico para nós falamos muito disso aqui e repetimos. Mas, no momento, nós ainda estamos no plano de uma queda mental. A queda nossa ainda é mental, ainda não é uma queda... Ou seja, nós já vislumbramos se nós estamos falando aqui, colocando a Babilônia como sendo aquele sistema de vida complexo, que nós sempre estamos na busca dos prazeres, do interesse material, da satisfação do interesse. Se nós colocando a Babilônia nesse patamar, o contrário, o oposto, que no nosso caso aqui seria a pátria do Evangelho, falando aqui no sentido amplo. Se eu tenho a Babilônia, que é a pátria da complicação, das complexidades que nós edificamos no passado, a pátria do Evangelho define aquele conjunto filosófico digno ou que reflita o que Jesus fez no mundo. Então, uma pátria do Evangelho, que é o oposto da Babilônia, seria todo aquele conjunto de hábitos que Jesus exemplificou, certo? Que não é um conjunto de hábitos voltado para edificar no mundo uma religiosidade mística inoperante, pelo contrário. Jesus era o mestre da ação, do amor aplicado, não é? Da bondade ativa, da humanidade ativa. Então, se nós estamos falando aqui de Babilônia, de suas complexidades, o que representa a Babilônia, que é o campo do egoísmo crasso, do orgulho da vaidade, o oposto, que seria uma pátria do Evangelho, é uma condição filosófica e moral que se baseia no que Jesus fez. Por isso que Jesus é o modelo e guia. Linha de corte para nós. Certo? É o tipo mais perfeito que Deus tem apresentado para nos servir de modelo e guia. Mas acontece que no nosso mundo íntimo, nós ainda brigamos, nós ainda cultuamos determinados valores que se contrapõem ao que Jesus fez. Isso se reflete na vida como um todo. Então é uma luta, porque nós estamos aqui, caminhando aqui para o final, e no final do Apocalipse aqui, nós vamos nos deparar com a descida da Jerusalém. Exatamente esse mundo aí que nós estamos aqui colocando como sendo pátria do Evangelho. Mesma coisa, pátria do Evangelho é a Jerusalém renovada. É a mesma coisa, vamos estudar no capítulo 21, 22.
daqui a um certo tempo, talvez o ano que vem, né? Porque não dá para correr com o assunto. Então, aí, então a queda nossa, por enquanto, é a queda mental. Nós viemos para a casa espírita, adoramos os princípios básicos da doutrina espírita, fantástico. Nós ali sonhamos com os mundos habitados, a pluralidade, a vida futura, mas na prática nós ainda, a prática ainda é deficitária. Mas é o nosso plano, nós estamos aqui quebrando a cabeça para estudar Apocalipse, estamos aqui tentando aqui nos dedicar a esse trabalho aqui da segunda-feira, com todas as suas diretrizes, que é um treinamento para a gente começar a gostar de um novo sistema. Porque se eu me afeiçoo aqui ao sistema de disciplina que os espíritos definem para nós aqui na reunião mediúnica, eu vou levar isso para fora. Eu vou levar esse sistema que eu implemento aqui, e eu vou levar para a minha vida. Lá no cotidiano. Então, se eu sou assíduo, eu vou ser assíduo no meu trabalho. Se eu sou pontual, eu vou ser pontual no meu trabalho. Porque eu vou adquirir uma qualidade que ela vai se manifestar em todas as áreas, todos os momentos. O mesmo vale para o defeito. É a mesma coisa. Então, o elemento, se nós não nos aplicamos a essa prática e levar essa prática, as qualidades dessa prática para fora, o que vai acontecer? Nós vamos sempre tentar trazer a confusão de fora para dentro. Automaticamente. Ao invés de levar daqui para lá, a gente traz de lá para cá. Por isso que Jesus definiu, quando mandou os discípulos 2 a 2 para pregar o Evangelho, o que ele falou com os discípulos, os apóstolos? Não leveis alforjes. O alforje, a bagagem, simbolicamente, é a bagagem intelectiva do mundo. Vocês não vão atender agora o carente com o que vocês sabem aí do mundo. Vocês vão atender o carente com o que vocês estão aprendendo comigo aqui. Que é o que falo. Então, eu tenho que levar daqui para lá e não trazer de lá para cá. Né? Porque tem acontecido no movimento espírita e coisas, né? Eu vou dar um exemplo para vocês aqui, mas sem que a gente entre no assunto, que é para não, só para exemplificar, eu conheço um dirigente de uma reunião mediúnica que lá no grupo falou que ele não ia tomar a terceira dose da vacina, porque ele tomou a vacina X, a terceira dose era a vacina Y, e não ia colocar um corpo estranho no corpo dele. Então, na reunião, dirigente de reunião. Ou seja, o elemento está trazendo a complicação lá de fora para dentro da reunião. Está enxertando, né? Enxertando uma complicação do mundo, em função de um alinhamento com uma filosofia de vida aí, né? Que nós estamos estudando aqui é a Babilônia. A Babilônia representa, a Babilônia foi edificada no mundo, ela é a parte concretizada, material, visível, de uma filosofia de vida. Vamos colocar como sendo do Nabucodonosor, só título didático. Então, a Babilônia foi a idealização de Nabucodonosor, certo? E de todos o seu conjunto de militares que com ele edificaram, nobres que edificaram, certo? Então, toda a construção humana, toda a edificação humana, toda a sociedade humana tem um arcabouço filosófico que a gerou e que a mantém, que é a ideologia. Nós estamos aqui lutando para que essa ideologia espírita ela seja um fator indutivo de boas coisas no mundo. Nós comuniquemos a doutrina espírita em espírito e verdade para o mundo. E não que nós comecemos a adaptar a doutrina espírita em função de determinadas ideologias às quais nos afeiçoamos. É o grande desafio. Certo? Então, amigos, a situação não é difícil, não é fácil. Não. Então, nós estamos buscando edificar. Não. Só deixa fechar. Só encostado, né? Só encostado. Só encostado. Trancado, não.
Nós estamos buscando aqui edificar. Ele está falando da... É da porta. Nós estamos buscando edificar aqui a Nova Jerusalém, que é o tema aqui do Apocalipse, mas na prática é a pátria do Evangelho, que é aquele sistema social que decorre do que Jesus fez no mundo. Se não agrada, o problema já não é meu. Se vai chocar com ideologias aí complexas, aí não é problema nosso. Não é? Mas vamos lembrar que a Casa do Caminho, primeira edificação coletiva cristã, eles viviam em comunhão. Viviam em comunhão. Né? Nós podemos aí chamar de o comunismo elevado do futuro, ou socialismo cristão, como Emmanuel vai dizer. Certo? No livro A Caminho da Luz, no livro Emmanuel. Nós estamos aqui buscando implantar no mundo a sociedade que Jesus pretende que o mundo se transforme. Da fraternidade, da igualdade, da solidariedade. Esse é o sistema. Bom, caiu a grande Babilônia e se tornou morada de demônios, não é? O demônio simboliza o opositor. Satanás significa o opositor. Então, a personalidade de Satanás não existe aqui. Então, o demônio simboliza cada um de nós, cada aspecto da nossa personalidade que ainda faz oposição ao reino de Deus, ou ao reino dos céus, que é o reino do amor, o reino da bondade, o reino da caridade, da solidariedade, tal como Jesus exemplificou. Tal como Jesus exemplificou. Esse é o ponto. Tá? A dificuldade é exatamente em trazer esse sistema para o mundo, porque ele contraria o sistema da Babilônia que ainda vigora. O sistema da Babilônia ainda é eloquente no mundo. Nós estamos vendo aí os países ainda à beira de uma guerra aí, determinados países. O sistema da Babilônia, que ainda teima em permanecer no mundo. Quando vai sair? Quando a Terra for habitada, na sua maioria, por bons espíritos, encarnados e desencarnados. Que aí, então, os bons espíritos, por si sós, por sua própria natureza, tornam o mundo melhor. Porque eles vão imprimir naquela sociedade a bondade que eles já desenvolveram, já trazem no coração. Então a sociedade vai melhorar como um todo. Aí a sociedade vai ser aquela sociedade definida por Santo Agostinho, como a sociedade do mundo ditoso, do mundo de regeneração. Perfeita equidade vai presidir as relações sociais. Em todas as fontes será lida a palavra amor. Não haverá ninguém em expiação no mundo. Né? O mundo de regeneração é um mundo onde não tem ninguém, nenhum em expiação. Se tem um em expiação, não é mundo de regeneração. Se tem um passando fome, ainda não é mundo de regeneração. A gente precisa ter isso em mente. Para a gente poder alavancar, porque o Espiritismo é uma alavanca de que Deus se serve para fazer com que o mundo avance. É o mundo avançar, não é o Espiritismo, é essa alavanca. Então a gente precisa conhecer as características de um mundo melhor para nós acelerarmos o advento desse mundo. Não é? E nós estamos treinando aqui na Casa Espírita, porque nós fazemos aí campanha do quilo, distribuímos sopa, cesta básica, evangelização infantil, para quê? Para melhorar o mundo, atender o necessitado que está na expiação, não tem pão, não tem salário, não tem uma moradia digna, nós estamos buscando atrás. Para quem sabe no futuro, o mais breve possível, nós tenhamos uma sociedade que, né, que expresse aquilo que está dito na questão 685A. Depois vocês estudem lá. Né? Caracteriza uma sociedade solidária. Muito bem.
Então se tornou morada de demônio. Então o demônio representa os nossos valores que se contrapõem ao Evangelho. As paixões, as imperfeições, o orgulho, a vaidade, cobiça, a inveja, para ficar naquele quadrado de Emmanuel. Emmanuel fala dele, né? Um quadrado complexo, né? Lembra-se do que Emmanuel fala no Pensamento de Vida? Que o orgulho, a vaidade, a cobiça e a inveja são responsáveis por toda a discórdia e a delinquência do mundo. Tem discórdia e tem delinquência no mundo? O que vocês acham? Não. A origem é a vaidade, o orgulho, a inveja e a cobiça. São enquistamentos do sentimento. Que mantém a Babilônia, né? São 4, né? Ainda mantém os alicerces da Babilônia ainda fincados no mundo. Sede de poder, de supremacia. Não é? Quantas pessoas não viveriam melhor no mundo se ao invés de se construir tanta arma isso não fosse revertido para sanear o mundo? Em reflorescimento. Não é? Emmanuel diz que no futuro as armas se transformarão em arados. É um texto belíssimo de Emmanuel, num dos 4 livros dele, chama No Futuro. Os homens serão bons, extremamente bons. As armas se transformarão em arados. Pergunto para vocês, está perto ou está longe? Está pertinho. Onde? Amigo, desafios do mundo. Se tornou morada de demônios. Então, morada por quê? Porque vamos aqui agora falar da casa mental. Nossa casa mental, tem 3 apartamentos, você lembra? Superconsciente, consciente e subconsciente. Então, a nossa casa mental, a Babilônia, já está lá no subconsciente. Né? Está lá, nós já passamos por aqui, estamos buscando melhorar, mas nós tivemos notícia da Babilônia aqui nessa mesa, os acontecimentos, então nós estamos informados, certo? A Babilônia está lá no nosso passado, nós é que edificamos aquilo lá, nós mantivemos aquilo lá e tal, certo? Então, com as nossas imperfeições. Então isso não está aqui ainda, em estado latente. E quando isso ainda e quando nós ainda não conseguimos uma vitória completa, ela se torna morada de demônio. O que acontece na nossa casa mental? Quando nós ainda deixamos as paixões, né? As imperfeições aí predominarem, os pensamentos complexos ainda permeando a nossa mente, o que acontece na nossa casa mental? Nós não atraímos os espíritos? Não é a questão 459? Não é? Então, a morada de demônios, simbolicamente falando, é a nossa própria casa mental. Porque nós vamos atraindo os espíritos. Qual a influência Qual a influência que vai predominar na nossa casa mental? A que nós alimentarmos. A boa ou a má? Que nós alimentarmos. Então, a má influência nós alimentamos com as paixões. Com os pensamentos complicados. Por isso que nós somos chamados à vigilância. E os bons espíritos, nós alimentamos esse aspecto com bons pensamentos, virtudes, qualidades nobres, boas ações. Nós não precisamos preocupar se nós somos influenciados, porque nós somos. Ninguém precisa se preocupar com isso não, porque nós somos, tá? Ninguém precisa ficar com medo, ficar sem dormir, porque nós somos. Nós temos que saber a qualidade do que nos influencia. Isso. É a qualidade dos pensamentos, não é? E lutar para termos uma qualidade melhor. Para que a nossa casa não seja mais morada de demônio, que toda essa gama de espíritos complicados que vamos atrair para a nossa convivência.
Na pauta do que pensamos e sentimos. Aí, esses espíritos aí fazendo conexões conosco, aí nós vamos entender, então, esse... Será que eles trancaram o portão lá? Não, pode ser um. Depois você fala esse negócio do lado aí, eu gostei. Lá você falou que é da casa mental? É da sua frase aí. Qual frase? Lá, pessoas irritadiças. Ainda tem gente assim? Sim. Então, o que mais tem, né, Ricardo? Então, depois você me lembra aí. Então, se tornando morada de demônios, aí vai acontecer o que está aí no final do versículo, né? E coito de todo espírito imundo. Uma palavra forte. Mas o que é o coito? Processo de fecundação. Nesse caso aqui, processo de fecundação indevido. O símbolo lá do Jardim do Éden, Adão e Eva, a serpente. A serpente simboliza a onda mental rasteira. Onda mental rasteira, onda mental de baixo curso. Onda mental bastante materialista, na falta do interesse pessoal, do materialismo crasso. Então nós vamos, a fecundação é aquele momento de a ideia deposita a semente no campo do sentimento. Como que isso acontece? Nós estamos lá meditando, aí vem uma ideia e nós falamos assim, gostei dessa ideia. Vou colocar em prática. Fecundou. Certo? Fecundou. A ideia brotou, o sentimento adotou, formou ali o ovo vai virar um feto, vai crescer a criatura e vem o parto. Aí o parto, o que sai, o parto, vai ser a obra, o fruto. Pensamento, palavra, atitude e ação. É o fruto da inseminação, da fecundação. Certo? Por isso que o nosso trabalho é um trabalho sempre do trazer esse assunto aqui do Apocalipse para esse campo aí da evolução moral, do trabalho de aperfeiçoamento, para nós não ficarmos num plano muito místico. Porque entrando no plano muito místico, nós vamos ficar alienados aí e não vamos conseguir uma atuação nobre no mundo. Você tem alguma dúvida aí, Samir? Vou falar. Não? Então essa ideia aí é da fecundação. Todo espírito imundo e coito de toda ave imunda e aborrecida. Aí aqui é só vamos colocar assim, é uma ênfase, porque a ave imunda e tanto a ave imunda quanto o espírito imundo simbolizam todo aquele que ainda não está elaborando o amor ao próximo e se mantém nos terrenos profundos dos padrões que eram a tônica da Babilônia. Nós estamos aqui trabalhando que é para superar. Então esse estado de espírito próprio das faixas inferiores é o que deve ser aborrecido ou contrariado por nós. Tem que contrariar. A tendência ao nervosismo, tem que contrariar isso, tem que mudar. A tendência da impaciência, a tendência à indiferença, aí vai, cada um de nós tem aí uma gama uma pauta aí de dificuldades nessa área para poder aborrecer, então. Porque eu aborrecendo essa minha característica complexa, consequentemente, eu vou aborrecer aquele espírito que se vincula a mim. Por causa disso, em associação comigo, ele possa atender os seus desejos. Então, se eu aborreço essa característica, ou seja, eu controlo, eu busco combater, aborrecendo a mim mesmo, porque o meu desejo quer, mas eu estou
me controlando, então eu estou me aborrecendo, porque eu queria, não é isso que eu queria? Não é? Aí no trânsito aí, às vezes eu queria soltar os cachorros, mas aí vem os amigos espirituais e falam, ó, não pode mais. Certo? Aí eu fico aborrecido, não fico? Porque eu queria chutar o balde. Não posso. Então, aí eu me aborreço os irmãos que estão querendo que eu chute o balde. Tá trancado lá? Não, de repente Não é fácil. mas que é de repente eles gostam da minha ideia, mas eu não conhecia que esse cara era assim, não. Eu estou gostando do que ele está fazendo. Mas é por isso. Né? Muda. Mas é isso, o objetivo é esse, né? Porque nós estamos trabalhando com a doutrina espírita e com a mediunidade, estudando esse assunto, para digerir e entender, exato, porque é para angariar, conforme Paulo dizia, angariar amigos com as riquezas da iniquidade. Que são as imperfeições, não é? Tá vendo? Às vezes eu chuto o balde lá no plano, atrai eu gostei desse cara, vou seguir ele. Porque ele é dos meus, certo? Aí ele vai ficar ali, né? Esperando a próxima, né? Certo? Mas daqui a pouco eu vou e eu me refreio, né? Ele. Ainda vai ficar meio moadinha assim, né? Pô, esse caboclo aí tá me traindo, foi pra isso. Mas aí eu vou insistindo, quem sabe ele vai gostar, não é? Até que não é, né? Não é? É dentro do tema mesmo, porque eu estou pensando aqui o seguinte, há poucos dias no Espírito se manifestou, pedindo que a gente estudasse muito, né? Mas não só os livros da doutrina. E eu estou estudando um livro, estou lendo, Platão, a República. Interessante é o seguinte... Melhor leitura que pode ter, é Platão. Pois é, mas fala tudo isso que nós estamos falando, quer dizer, a República, a construção da República, da cidade, é a nossa construção. Lógico. E ele coloca, inclusive, só essas 4 questões já dá como diz, um show de bola. Ele coloca 4 virtudes cardeais, quer dizer, as 4 virtudes principais. Ele coloca lá sabedoria, coragem, que as meninas falam que tem que ter coragem de experimentar as coisas, temperança e justiça. Quer dizer, é a nossa formação, e interessante para muitos desavisados, né, que às vezes pensam que não, lá tem eu até sublinhei, dizendo que a respeito daquela obra, ou daquele empreendimento que a gente começa no campo moral, né, numa vida e a gente falece, né, desencarna, aí ele vem explicando, não continua na próxima encarnação. Quer dizer, o espiritismo puro. Por isso que Kardec, lá no início do Evangelho segundo o Espiritismo, o que ele registra lá? Coloca lá, Sócrates e Platão, pioneiros da doutrina espírita e do Evangelho, do cristianismo e da doutrina espírita. Inclusive na questão do 1009... Precursores, que é a palavra que ele usa. Inclusive na questão 1009 do Livro dos Espíritos, tem uma mensagem de Platão. Ele dá como diz, dá um show de bola a respeito de Deus. Exatamente. Quer dizer, a gente fica até envergonhado. Por isso que eles são os precursores. Né? Então, precursores da doutrina espírita e do cristianismo. Gente, eu vou ter que ler esse livro pelo menos umas 10 vezes, para entender um pouquinho. Tá aí no Introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, aí, Sócrates e Platão, precursores da doutrina do Espiritismo e do cristianismo. Na introdução. É porque Sócrates foi o filósofo que teve discípulos, né? Platão, Xenofonte, se não me engano, teve outros lá, mas ele não escreveu nada. Platão, os discípulos que escreveram, né? Sócrates não escreveu nada. Exatamente. Então vamos lá. Então acho que nós já podemos partir para... Então essa questão, qual você falou, a questão do lar aí? Eu achei interessante que fala, né? No lar, por exemplo, costumamos reclamar que o parente é nervoso, irritadíssimo. Mas ele aprendeu a ser assim graças aos nossos exemplos. É lógico. Às vezes é a gente que erra também. É lógico. Se afeiçoou... Porque o processo da evolução, nós aprendemos aqui no Livro dos Espíritos.
Não é só um nervoso irritadinho, só que aquele filho que às vezes mexe com droga. A questão aqui 779, Eu que dei a primeira, né? a questão 779, que trata do mais adiantado ajudar o seguir o progresso dos outros, ó, falando da lei do progresso, né, que a lei do progresso é natural, aí os espíritos concluem assim, ó, dá-se então que os mais adiantados auxiliam o progresso dos outros por meio do contato social. Contato social, pelo contato social, nós vamos atraindo afeições, atraindo amizades, simpatizantes, certo? Que vão gostar da gente, vão seguir. Certo? Então o elemento nos seguiu lá no passado, 2000 anos atrás. Gostou, não seguiu. Certo? Então hoje, se ele ainda não conseguiu avançar, diz a lei, reza a lei que ele vai voltar para a nossa convivência, numa nova fase, para ele seguir melhores coisas. Então, se nós formos exemplo complexo, modelo e guia complexo, nós vamos ter que ser, não vamos ter que ser, nós vamos progredir e vamos ser modelo e guia melhorado para esses mesmos espíritos que não avançaram. Aí eles vêm como nossos filhos, às vezes vêm como esposa, como marido, vêm na reunião mediúnica que tem acontecido aqui a granel, ou vocês não notaram isso? Demais. Com relação a amigos seus aí que vocês conhecem com ele. O que tem acontecido? Esse movimento. Certo? Nós somos modelo de complexidade, agora estamos querendo ser modelo de coisa boa. É a pauta do progresso. É assim que o progresso vai sendo feito. Uma indução positiva. Ele nos seguiu lá atrás porque ele quis, teve o livre-arbítrio, ele gostou, ele ponderou, achou bom, seguiu. Nós não temos culpa, mas nós temos a responsabilidade de ajudar, de estar do lado, oferecendo coisa melhor. É o pagamento. Esse é o pagamento. Não é? Que oferecer é outra face. Outra face. Vai oferecer outra face. O que é extremamente extraordinário. Eu acho fantástico. A gente tem medo, né? Eu vou mexer com isso não, que eu vou começar a mexer com a mediunidade, aí vai vir os irmãozinhos do passado lá, vão começar a conviver comigo. Ótimo! Que bom. Muito bom! Extraordinário! Não é? Melhor vir na reunião do que você ter que reencarnar com 200. Então, o que você prefere? A terceira via. Qual que é? É uma coisa melhor. Acho que é difícil, É né? uma coisa Essa aí pela gente. Aí você tem que ir para reciclagem lá no mundo. Nossa, misericórdia. Eu tenho medo Não desse tá povo. querendo ficar em cima do muro? Tem que ir para reciclagem. É interessante, esse instruí-los de Kardec, né? Eu acho interessantíssimo, porque nós falamos ainda há pouco, você disse, a respeito de seguir determinadas ideologias. E a pessoa nem sabe o que está seguindo. Não. Porque não conhece nazismo, não conhece, como é que chama aquele negócio do Mussolini? Fascismo. Fascismo, não conhece comunismo, não conhece socialismo, não conhece nada e segue. Mas, gente, não. Né? Mas é nessa pauta aqui que eu estou te não dizendo. conhece, não sabe nada. Os espíritos simpatizam. É. E vão simpatizando com as A gente lideranças. simpatiza. Não tem aquela música ideologia? Então, quando o elemento desencarna, a liderança que desencarna, ela vai ter que lidar com todos aqueles que o seguiram. Aham. Não é muito gente. Todos aqueles que o seguiram. Da lei. Criou uma simpatia. Se mantam. Estão ajuntando em molhos. Não tem uma palavra assim no Evangelho? Vocês conhecem? E é melhor vai deixar o joio crescer junto contigo, não vai juntar em molhos? É assim, ó, o imã vai atraindo a limalha, aí junta. Igual aquela. Beleza, esse grupo aqui, infelizmente, não pode ficar na terra, vai todo mundo junto. Igual aquela seita. Acho que deve ter, né? Mas aquela Facilita o seita trabalho da espiritualidade, entendeu? que teve uns tempo atrás, né? Que seguiu um determinado, acho que foi lá nos Estados Unidos, não sei. Depois foram todos
levados ao suicídio. Sim, foi na Guiana, aquele elemento lá das Guianas lá. Pois é, foi todo mundo levou para o suicídio. Seguiram. Então ele teve que lidar com isso no mundo espiritual, né? Porque ele prometeu o paraíso. Então os espíritos vão ficar trazer querendo o paraíso. Imagina. Aí um grosso consegue perdoar, consegue avançar. É. Aí você tem os que estão em nulidade moral, que eles não têm culpa. Aqui na questão 944. Mas eles foram potencializados de bons valores que vão ficar ali para o futuro. E ele que enganou, ele vai passar um maus pedaços. Mas foi o que ele buscou, né? Então, o símbolo, por exemplo, nós temos a Arca de Noé, nós estamos estudando o Gênesis, não chegamos lá ainda. Mas aqui, o símbolo das aves, quando a arca simbolicamente encontrou um lugar seco, o dilúvio foi passando, Noé soltou o corvo primeiro. Soltou o quê? Corvo. Ah, pra mim era fogo. Não, o corvo. Primeiro foi o corvo. Ninguém me ensinou. Aí soltou o corvo foi e voltou. Ah, Simbolizando a lei de ação e reação. Você lança, mas volta. Certo? Voltou. O corvo se alimenta de carniça, de dejetos, detritos. Certo? Então voltou, que é simbolizando a lei de ação e reação. E depois ele soltou a pomba encontrou o raminho de oliveira, toda uma simbologia. E não voltou mais, né? Quer dizer, libertação, né? Nós vamos falar aqui do vinho aqui no versículo 3, aí nós vamos trabalhar um pouco aí a questão de videira, oliveira e do vinho, tá? Não vai dar para abrir agora não. Então, porque o ramo de oliveira simboliza a luz. Nós vamos estudar isso depois, tá? Voltar nisso. Já falamos disso, mas vamos voltar. Simboliza a luz. Então é toda uma simbologia das árvores, figueira, videira, oliveira. E nós vamos trabalhar na semana que vem. Não vai dar tempo de trabalhar hoje não. Então, por exemplo, retorna. Já falamos aqui. Então retornam os companheiros do passado, que seguiram lá no passado, eles voltam hoje, para não seguir de novo. Graças a Deus. Se nós estamos... Agora vamos supor que eles voltam, nós estamos ainda na confusão, na complicação. Aí potencializa a nossa confusão. Aí, exatamente, né? Volta aí simbolizando o retorno da lei de ação e reação. Os inimigos do homem serão seus familiares. Quem foi que falou isso? é difícil, sei lá. Jesus. Mateus. Os inimigos do homem serão seus familiares. Então, ele estava falando do quê? Ela Do sabia retorno assim, pela sabe? reencarnação. Não, é porque estão a ver Cada Não, vez- eu sei, mas é mesmo. que isso Jesus está falando do quê? Do retorno pela reencarnação. Os inimigos. Entre outras coisas mais sutis aí que ele está falando para nós. Vamos lá, vamos começar o versículo 3. Temos aí 7 minutos. Isso. Porque todas as nações beberam do vinho da ira da sua prostituição, e os reis da terra se prostituíram com ela, e os mercadores da terra se enriqueceram com a abundância de suas delícias. Então, todas as nações beberam do vinho da ira. Já falamos aqui que Deus não se ira, pessoal. Deus não se ira. Deus é a suprema bondade infinita. Então não tem ira da parte de Deus. Tem ira da parte da criatura. Da parte de Deus, não. Deus é misericórdia absoluta. Então a ira é por nossa conta. A ira simboliza a lei de causa e efeito. Lei de ação e reação. Ira. Todas as vezes que você se depararem na Bíblia com o termo ira, está fazendo conexão com a nossa imperfeição
e com a lei de causa e efeito. Porque a nossa imperfeição vai gerar experiências complexas se nós não combatemos a imperfeição. Que é o símbolo da ira. É aquela reencarnação complicada, aquela reencarnação difícil, aquela dificuldade toda, que atraímos da pauta do que ele tinha. Então, pensando e sentindo, nós estamos lançando um fluxo magnético na vida. Estamos lançando. Ele vai e volta, certo? É magnético, então ele vai agregar no mesmo teor, mesmo teor. De acordo? Mesmo teor. O vinho da ira. O vinho é a essência do que nós elaboramos. O vinho é a essência do que nós elaboramos. Com base nas nossa aprendizagem. Então, nós temos aí no Evangelho o símbolo de três árvores que Jesus cita muito: figueira, videira e oliveira. São 3 estágios, tá? Podemos trabalhar com 3 estágios: informação, formação, transformação. Figueira, filosofia; videira, ciência aplicativa; e videira e oliveira, transformação. Nós podemos também falar em termos de caminho, verdade e vida. Porque quando Jesus define isso... E oliveira é religião? Não, oliveira oliveira é a árvore que produz a oliva, que é a azeitona, e macerada produz o azeite, que é combustível da luz. Então, é a maceração, é a transformação, o esforço gerando luz. O vinho, você está na transição. Você pode gerar vinho ou pode gerar vinagre. Qualquer informação, certo? Qualquer informação. Uma dada informação, que é representada pela figueira, que é o plano do intelecto. Então vamos lembrar por exemplo, Adão e Eva se cobriram lá no Jardim do Éden com o quê? Folhas de figueira. Figueira. O conhecimento, primeiro revestimento. A figueira é o primeiro revestimento. Então quando Jesus ele sai do templo, depois daquele evento da purificação do templo, e que ele se depara com a figueira, e que ele amaldiçoa, entre aspas, a figueira, não é? Que é todo o movimento, esqueça o Jesus lá de fora, é o Jesus interno, mudando uma situação. Então quando Jesus e vai dizer assim, lá no Evangelho de Lucas: nunca mais alguém coma fruto de ti, é o fruto que ela estava produzindo, ou seja, a inoperância. Que as árvores, gente, simbolizam as pessoas, a árvore simboliza pessoas. Então, a figueira era o símbolo do templo de Jerusalém, que é o símbolo do templo inoperante. Mas o templo é construído pelas pessoas. O templo é neutro. A casa espírita é neutra, amigos. É neutra. Nós é que somos os elementos que vamos dar uma direção para a casa espírita. Um norte. A casa espírita é neutra. Os espíritos podem fazer alguma coisa sem nós? Não podem. Certo? Então nós é que somos os artistas. Nós temos a informação espírita, né? Então nós somos uma figueira qualificada. Figueira qualificada. As melhores informações. Quem no mundo se interessa em saber essas coisas aí hoje, ó? Qual a percentagem da civilização humana que interessa em saber aquilo ali? Então a nossa figueira, nós somos uma figueira amplamente qualificada. Agora nós temos que dar notícias
para quem não conhece no mundo. Mas que é muita responsabilidade. Ah, lógico. A gente saber é muita responsabilidade. Por isso que muita gente, não quer saber disso não. Aí pede, Mas aí toma cada, como Perde. diz o- toma cada trupicão, né? pede a oportunidade. Perde a É, oportunidade, meu não Deus. perde? Perde a oportunidade. Então, não vamos, o nosso tempo acabou, inclusive. Nós vamos deixar para falar mais, aprofundar que- isso na semana que vem. Esse número 3 aí, ele não pode ser assim. Que Jesus nos abençoe. Não.